Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma entrevista muito especial. A gente pode colocar fumaças aqui, sei lá, enfim. Viu? Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma entrevista muito especial. Ela trabalha desde os 15 anos de idade como radialista e já passou por várias rádios daqui da região de Bebedouro e atualmente está na Rádio Nova e como assessora parlamentar do engenheiro e vereador Nasser Abdala. Nós estamos falando de Ellen Barca. E vamos conferir esse bate-papo? Olá, seja muito bem-vinda, Ellen. Fiquei sabendo um pouco da sua trajetória de vida profissional. Eu achei muito interessante trazer isso para o nosso canal, né? Para as pessoas conhecerem um pouco de como é o trabalho de uma assessoria de imprensa, assessoria parlamentar, contar um pouco da sua trajetória também, que eu acho muito importante isso, divulgar para as redes sociais, para divulgar também para a nossa região, né? O quanto é importante o seu trabalho para disseminar toda a credibilidade, o respeito que tem uma assessoria de comunicação, né? E eu gostaria, né, que você falasse um pouco mais a respeito, né, de quando você iniciou, né? Você disse no seu blog, né, referente aos 15 anos, né? Então conte um pouco a respeito para o nosso público dessa sua trajetória maravilhosa. Bom, primeiramente, obrigada por esse convite. Eu aceitei com muito prazer vir aqui falar com você, sabendo desse trabalho legal que você está fazendo. Aliás, parabéns! Eu acho que você vai alcançar seus objetivos através desse canal que dá oportunidade às pessoas de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e também do que fazem as pessoas que você escolhe, como no meu caso. Então, muito obrigada. Eu comecei trabalhando em rádio com 15 anos. Eu comecei na Rádio Bebedouro com o Dr. Eli Simões. Eu comecei a fazer esse trabalho, gostei, apaixonei e quem faz rádio sabe que, olha, passou pela veia, já era. É uma coisa que não consegue mais se livrar. Aí as pessoas pensam, mas dá dinheiro? Não, não dá dinheiro, mas dá muito prazer, viu? Quando a gente gosta, dá muito prazer. Então eu trabalhei na Rádio Bebedouro, depois eu trabalhei na Rádio Nova, onde eu trabalho até hoje. Na Rádio Nova eu tinha 18 anos quando eu comecei na Rádio Nova. Aí sai, volta, e dessa vez eu tô lá, né? Por coincidência eu tô na Rádio Nova também. Mas trabalhei na Rádio Princesa de Monte Azul Paulista com a dona Maguire, com o seu Paulo Meira. Trabalhei também na Rádio Legal FM de Viradouro. E nesse meio tempo, nessas idas e vindas, eu cheguei a morar em Florianópolis, Santa Catarina, e lá eu fiz um bico, um freela, como a gente costuma dizer, numa rádio chamada Barriga Verde. Rádio Barriga Verde em Florianópolis, Santa Catarina. E fiz algumas coisas também, rádios comunitárias, enfim, a minha vida sempre foi rádio. Eu não me vejo fazendo outra coisa, só rádio mesmo. Aí eu tive uma outra experiência que foi a assessoria de imprensa, né? Eu sempre tive um contato muito bom com a imprensa aqui da cidade, então eu fui convidada pelo seu Hélio Bastos, na época prefeito, a ser assessora de imprensa dele, né? E assessoria de imprensa, você presta assessoria para a imprensa, não é para a pessoa, né? Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender isso. Então eu era o contato da imprensa da cidade com o seu Hélio Bastos. Fiquei com ele por 4 anos. Terminando o mandato dele, eu fui ser assessora de imprensa do prefeito de Viradouro, Paulinho Ghiseline, que eu quero mandar aqui um abraço muito grande, uma pessoa muito 10. Tive um prazer muito grande de trabalhar com ele. Saindo de Viradouro, emendei Jaborandi. Fui trabalhar com o prefeito Ronan na cidade de Jaborandi. E fiquei lá, não fiquei os 4 anos, fiquei 2 anos e aí saí para fazer uma assessoria para o Gustavo Espido na campanha dele. Saí da campanha do Gustavo Espido e fui chamada para fazer a assessoria do vereador Nasser Abdala. E hoje eu tô então na Rádio Nova de manhã, 6 às 9 e das 9h10 em diante aí eu tô completamente à disposição do vereador na Câmara Municipal.
E como que você vê essa sua vocação, né? Na escola, já começou na escola. Na escola, quando eu fazia leitura, a professora sempre pedia, Ellen, lê o texto, por favor. Então eu que lia os textos, eu fui a oradora da minha turma na oitava série, depois no ensino médio, quando eu terminei, na faculdade também, né? Então eu tinha essa facilidade para leitura a princípio. E assim, voltando agora para a família, assim, toda a família era fofoqueira. Minha avó era fofoqueira, minha mãe era fofoqueira, minhas tias eram fofoqueiras. Alguém tinha que se especializar. E fui eu. Então eu comecei fazendo história na faculdade, na FAFIB, fiz 2 anos de história. E aí quando veio a faculdade de jornalismo para Bebedouro, não pensei 2 vezes. Joguei tudo pro alto e fui fazer a faculdade de jornalismo, que era minha praia. Aí me formei jornalista em 2002, mas já trabalhava desde 91 já em rádio, fazia muitos trabalhos já era repórter. Então quando eu me formei foi só a oficialização, né? Foi só o diploma, porque eu já tinha feito. Na assessoria de imprensa eu vou falar da que eu tive assim mais afinidade, até por trabalhar em Bebedouro com o seu Hélio. Seu Hélio, eu trabalho com ele desde os 15 anos, tenho muita afinidade. Então, quando ele foi prefeito, eu conhecia tudo, até o que ele não podia comer, que dava alergia. Entendeu? Então, um assessor, ele tem todos esses cuidados. E dentro da prefeitura, eu ainda fazia o Jornal do Funcionário, chamava Entre Nós. Era um jornalzinho só entre nós. Só para os funcionários da prefeitura, então eu destacava um funcionário do mês, eu contava um pouquinho dos setores da prefeitura, como é que funcionavam, quem estava aniversariando, era muito legal. Outra questão, eu tinha, por exemplo, um estúdio de gravação. Então, por exemplo, a gente não mandava para as rádios para poder gravar os spots com as propagandas da prefeitura, porque já tinha a locutora. Então eu gravava, né? Atenção, moradores do bairro tal, a prefeitura estará a partir de hoje aqui na inauguração do posto de saúde. Era eu que fazia. Campanhas, era eu que fazia. Aí a gente fazia também outros jornais para ajudar as entidades, como o Jornal da Rede Criança, Jornal do Bombeiro, Jornal dos Escoteiros. Enfim, todas as entidades que precisavam, a gente fazia um jornalzinho contando um pouco. Tanto é que a Maria Alice Alves Coelho, que foi por muito tempo presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, da Rede, depois da Rede Criança, ela em posse de um jornal que eu havia feito da Rede, ela conseguiu falar com o Bambambam do BNDES, jogou o jornal na mesa dele. E aí ele, de posse desse jornal, ele olhou, chamou ela para conversar, coisa que não é muito fácil, não é muito comum, e ela conseguiu uma verba gigantesca para poder fazer a Casa dos Conselhos aqui em Bebedouro. Então era um trabalho muito gratificante. Então, Ellen, que legal essa história sua, essa tua trajetória, né? E conte também um pouco sobre a sua rotina diária, né? Porque eu sei que é uma rotina pesada, cansativa, né? Então conte um pouco a respeito da sua rotina diária aqui na nossa região, né? Que é importante, porque as pessoas elas têm a curiosidade de conhecer como que é o cotidiano de uma assessoria parlamentar, né? Com o engenheiro Nasser, quais são as funções, né? Que você exerce também, né? Para ajudar o vereador engenheiro Nasser a ter mais credibilidade, mais respeito diante da população e ter mais visibilidade também, né? Então conte um pouco mais a respeito. Bom, a minha rotina é a seguinte, todos os dias eu acordo 5h30, 6 horas eu tô no Corpo de Bombeiros, eu pego todas as ocorrências que aconteceram nas últimas 24 horas, né? Eu fico sabendo, então eu entrevisto o bombeiro que está lá. Então o bombeiro me fala tudo que aconteceu, das ocorrências, eu saio dali, vou para a companhia de polícia. Na companhia de polícia eu pego os boletins de ocorrência e anoto todas as ocorrências também e vou para a rádio. Chegando na rádio, eu pego as notícias da região. Eu entro principalmente no site da EPTV, no G1, e pego as notícias da região. Eu tenho que apresentar 15 minutos de polícia por dia dentro do programa Jornal Bom Dia Bebedouro, apresentado pelo Paulo Costa e pelo Henrique Faliari também, que faz ali a sua participação na operação de som. E aí eu apresento a polícia ao vivo,
ela já fica gravada para a hora do almoço, que aí repete a polícia, né? Mas aí com novas informações, do jornal 5.000, que é às 11, o Bom Dia Bebedouro é das 7h15 às 8. E o jornal 5.000, que é na hora do almoço, é das 11 ao 12h20. E aí eu vou pro computador e faço a linha editorial da rádio, né? Que é um pensamento, uma opinião, linha editorial. É até bom que você me dá essa oportunidade, que as pessoas confundem um pouquinho o trabalho do repórter e o trabalho do apresentador e o do editorialista. O repórter, ele reporta fatos. Pegou fogo na caixa d'água. Eu vou lá em frente à caixa d'água, entrevistar as pessoas e contar o que aconteceu. Olha, nós estivemos na rua X, número tal, onde às 7 horas da manhã recebemos a informação que pegou fogo na caixa d'água. Eu reportei, eu não dei a minha opinião. Durante a apresentação de um jornal, eu posso emitir minha opinião. É um âncora que fala. Para dar como exemplo, o William Bonner, né? Na época, a Fátima Bernardes. E aí eles também acabavam, né? Nem que fosse na televisão, isso não é tão fácil, né, de dar opinião. Então eles davam opiniões com os olhares, de forma mais velada. E o editorialista, ele tá lá só para emitir opinião. A minha maior referência é o Jabor. Eu adoro o Arnaldo Jabor. Os textos dele são fantásticos e vai bem de encontro ao que eu gosto, que é aquela coisa mais sarcástica, mais irônica, mais engraçada, que é para mexer com a imaginação das pessoas mesmo e fazer com que elas se sintam dentro daquela realidade, né? Então eu gosto muito. Agora, depois que eu saio da rádio com tudo prontinho, já deixei tudo gravado, aí eu vou para a câmara. Na Câmara o trabalho é bem complicado do ponto de vista de expectativa das pessoas. As pessoas, Marcelo, esperam muito do vereador, acham que o vereador é super-herói e que ele é responsável por tudo. Um exemplo, falta d'água. Ô vereador, tem água aqui no meu bairro não, o senhor precisa fazer alguma coisa. O que o vereador vai fazer? Ele não tem o telefone de São Pedro, né? Para ligar e falar, chove aí, porque o problema é falta de chuva, mas as pessoas têm no vereador um contato mais próximo. Você não consegue falar com o prefeito na hora que você quiser. Com o vereador você consegue, né? Às vezes ele não está na Câmara, às vezes ele está no escritório, às vezes ele está na rua, às vezes ele tá em qualquer lugar ele atende. Ninguém fica sem ser atendido pelo vereador. Bom, eu estou falando pelo vereador a qual eu assessoro, que é o engenheiro Nasser Abdala. Ninguém fica sem ser atendido. Todo mundo fala com ele. A questão são as expectativas. As pessoas acham que tem que resolver tudo. Meu Deus, como eu gostaria que ele realmente tivesse condições e poder para resolver tudo, né? E é um trabalho tão duro, Marcelo. Eu vejo isso, porque eu trabalhei do lado de lá, né, com o prefeito, e agora estou trabalhando com o vereador. Então eu vejo como é difícil, porque no caso de vereador, o vereador ele não tem muito poder. Quem tem poder é o prefeito. Entendeu? Por exemplo, o prefeito manda para a Câmara um projeto e se a maioria votar com ele, o vereador da oposição não tem nada a fazer. É por isso que é importante a participação das pessoas, é por isso que elas precisam ir para a Câmara. Mas eu tô de saco cheio, não aguento mais, essa política não é séria, eu não vou perder meu tempo. Então, é graças a essas pessoas que a coisa não anda. Vou te dar outro exemplo da água. Todo mundo está reclamando de falta d'água. Porque está faltando água, porque o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Ele tem uma solução. Ele pensou nisso. Ele já propôs esse projeto, que é para fazer o uso da água da chuva, né, para fazer armazenamento. O projeto não passou. Então não depende dele. Não adianta ficar lá na Câmara reclamando, sabe? Não adianta ficar lá ou reclamando do prefeito ou reclamando do diretor do SAEB. Reclamar não traz água. Reclamar não dá banho. Reclamar não, sabe, não traz água na torneira. Precisamos pensar numa solução e ele se preocupou com uma possível solução. O projeto vai ser apresentado de novo em breve. Então, assim, o que a gente espera? Que as pessoas participem. Quando não tem ninguém na sessão da Câmara, Marcelo, passa o que eles quiserem. E como que você lida, né? Você falou muito de crítica, né? Eu queria que contasse um pouco como que você lida com as críticas e reconhecimento ao mesmo tempo, né? Eu lido com isso com psiquiatra e psicólogo.
Mas é verdade. Eu frequento psiquiatra uma vez por mês e psicólogo uma vez por semana. Eu não aguento tanta pressão. É muita pressão. Em mim, como jornalista, também as pessoas depositam bastante confiança. E você lidar com a esperança das pessoas é um negócio muito pesado. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, como eu emito bastante opinião, então tem muitas pessoas que concordam, tem muitas pessoas que dizem, olha, eu penso igualzinho a você, que bom que você expressou aquilo que eu sinto, né? Olha, é muito legal da sua parte, continua esse trabalho. E em contrapartida tem aqueles que falam, nossa, como você é imbecil. Como que você vai colocar um negócio desse? Como que você vai falar isso? Eu não concordo, porque você é isso, aquilo. É complicado de você lidar, sabe? Porque tem os dois lados, né? Tem quem ama, tem quem odeia, tem quem não sente nada, quem não opina, quem só olha, pensa, reflete. Mas eu tenho pra mim, Marcelo, que o trabalho, ele tem que ser feito com coração, com alma, com a sua verdade. E a gente dá para perceber que você tem uma dicção, uma voz muito boa, um timbre muito bom, né, referente a essas questões. Como você trabalha em rádio, né, então você tem aquela suavidade, aquela técnica mesmo de radialista, né? Você fez algum curso ou você treina com alguém? Como que você faz para cuidar da voz, né? Na verdade, quando eu descobri que eu queria ser radialista, eu queria fazer o mais perfeito possível. Então eu fazia o exercício com a caneta, né? Você colocar a caneta assim na boca, né? Na horizontal e começar a ler um texto, gravava e depois você sentia que soltava mais. Aí tem aquelas dicas, comer maçã, chá de gengibre, mas eu nunca fui muito cuidadosa com isso não. Mas como eu descobri que a voz podia me dar algum retorno, eu comecei a gravar propagandas também. Eu gravei propaganda da Telefônica, eu gravei propaganda da Nivea do Brasil, da TAM. Eu gravei uma propaganda uma vez que era muito engraçada, era o call center, né? Aquele telefoninho chato que fala assim, ó, você ligou para, diz que o ramal desejado ou aguarde para ser atendido. E eu gravei para Pampers. Então eu comecei a rir, eu não conseguia acabar de gravar, porque era assim, ó. Você ligou para Pampers, diz que o ramal desejado ou aguarde para ser atendido. Se você tem fraldas descartáveis infantis com problema, diz que 1. Se você tem fraldas geriátricas que vazam, diz que 2. Se você tem fralda com defeito, diz que 3. E aí começou a falar um monte de defeito das fraldas, eu falei, meu Deus, será que isso tá certo? Então eu comecei a gravar bastante call center, gravar bastante propagandas, eu tenho gravações no Sergipe, no Porto de Santos, em várias cidades, porque é uma voz diferente, né? Lá para eles é diferente, aqui já virou carne seca, mas lá para eles é diferente. Mas ainda tenho essas gravações, então eu gosto muito de fazer esse trabalho também, de gravação de filmes institucionais. Por exemplo, o dia que você ficar muito, muito, muito famoso, eu posso fazer um filme institucional sobre você, escrever um texto e narrá-lo, entendeu? Fazendo aquela voz padrão. Então isso é muito legal, é uma coisa que eu gosto muito. Será maravilhoso você fazer a sua voz magnífica para um filme institucional. Quem sabe, né, pessoal? E me fale assim, para finalizar, o que você acha atualmente da assessoria de imprensa? Como que você vê o mercado, né? Com tanta corrupção na política, da assessoria em geral no Brasil. O que você vê? Tem melhorias que precisam? E quais as vantagens? O que você vê no futuro referente à assessoria? A assessoria de imprensa é um trabalho... Eu não sei se eu posso dizer a palavra gratificante. Depende de para quem você trabalha. Porque, na verdade, você tem que ser uma garota bombril. Você tem que ser 1001 utilidades, você tem que prestar serviço, você tem que saber trabalhar, saber tirar fotos, saber ser uma cerimonialista se precisar, saber entrar, saber sair, saber conversar, saber se reunir com as pessoas... ter um contato muito bom com a imprensa, conhecer todos, blogs, sites, rádios, TVs, jornais,
você tem que ter um mailing, né, que é um conjunto de endereços eletrônicos que a pessoa tem para poder acessar. Você tem que ser inteligente o suficiente para conseguir fazer com que algum órgão de comunicação tenha interesse no seu assessorado, para fazer com que ele vire notícia sem você ter que pagar, porque senão vira propaganda, né? Então, e você tem que ter também um desconfiômetro de saber o dia que aquele jornal não vai abrir um e-mail seu porque está em hora de fechamento, as notícias que estão acontecendo ao teu entorno, aquele justamente não é uma coisa que interessaria naquele momento, ou de fazer com que o seu assessorado se integre a algum assunto do momento, traga alguma coisa nova à tona, para poder virar notícia. Então, tem muito disso. A assessoria de imprensa, ela é muito isso. Agora, parlamentar, que você não precisa ser exatamente um jornalista, já é diferente. Se você tiver todos esses conhecimentos, ótimo. Mas se você não tiver também, basta você saber, sabe, ter aquele jogo de cintura político, conhecer bastante gente, saber trabalhar direitinho. Eu acho que aí dá para fazer. Eu vejo que é um mercado em expansão. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que trabalhe hoje com jornalismo, publicidade e propaganda e outros cursos ligados à comunicação, eu tenho certeza que a pessoa vai ter aí um mercado vasto e com certeza com um futuro garantido, porque hoje em dia ninguém mais... Hoje até cantor tem assessor de imprensa, cantor, ator, o assessor do fulano de tal disse que... Então, quer dizer, todo mundo precisa de uma assessoria hoje. Não dá para você tratar diretamente com a imprensa, ainda mais por falta de conhecimento. Às vezes você é muito bom no que você faz, você é famoso, mas você não tem aquele traquejo para falar com a imprensa. E a imprensa tem algumas coisas assim obscuras, algumas pegadinhas, né? Aquela sede por notícia toda que às vezes acaba escorregando na ética, acaba escorregando no compromisso moral que todos nós jornalistas temos. Então é bom que uma pessoa que seja jornalista, de preferência formado, porque graças ao senhor Gilson Mendes, o ministro, hoje não precisa ser formado para desempenhar a função, né? Tanto é que eu conheço leiteiro, padeiro, advogado, engenheiro, eu conheço um monte de gente de diversas profissões que hoje tem um MTB, que é um registro de jornalista. Por quê? Porque escreveu em alguma oportunidade, alguma matéria. Eu não estou aqui desrespeitando nenhum deles, né? Eles aí, para poder conseguir o MTB, eles com certeza tiveram aí as suas qualidades. Mas não tem comparação com quem fez uma faculdade. E o dinheiro que eu investi, eu fiquei 4 anos num banco de faculdade, consegui o meu diploma. Aí tem gente que vai falar, tem gente que tem diploma, mas tá bom, tão bom quanto eu que não tenho. Não é nem essa a questão. Eu não posso exercer medicina, eu não tenho diploma de medicina. Eu não posso exercer um trabalho de engenheiro, de advogado, porque eu não tenho um diploma de engenheiro e advogado. E o nosso trabalho ele não é tão fácil assim. É exatamente por isso que tem tanta coisa dando errado, tem tanta coisa colocada de forma que não é legal, por falta desse profissionalismo. Se você agora, por exemplo, você escreveu um texto para um jornal e quiser pedir seu MTB, você vai conseguir. Só que se você fizer uma caca muito grande, alguém caçar o teu MTB, dane-se, pode caçar. Sou jornalista mesmo, eu não consegui o MTB para poder continuar escrevendo. Agora, se caçam o meu MTB, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. É o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu vivo desde os 15 anos. Então tá aí a importância de um curso, de uma faculdade, né? Tanto é que revistas, jornais e rádios sérias não contratam quem não tem a faculdade de jornalismo. Um assessor de imprensa, um concurso que uma prefeitura ou qualquer lugar vai fazer, exige-se diploma de jornalista, não só o MTB, que é um registro. Um número é um número, o conhecimento é conhecimento. E, para finalizar, né,
dê um recado, né? Uma mensagem para os novos assessores, novos formandos de jornalismo, e fique à vontade para divulgar as redes sociais, que é muito importante para quem quiser entrar em contato com você, para parcerias, para trabalhos, enfim, fique à vontade. Bom, primeiro eu agradeço você, Marcelo, pelo convite. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui com você e posso te garantir que você nesse trabalho tem um futuro incrível, porque você tem essa facilidade de falar, de conversar. Então, parabéns por esse trabalho e vai em frente. Com relação ao trabalho de assessor de imprensa, de jornalista, você que está se formando e que quer trabalhar nessa área, eu me lembro que minha mãe dizia o seguinte: vai ser professora, tem muito jornalista, né? Não vai dar dinheiro isso. Então nem é essa a questão, é fazer o que gosta. Seja o que for, pode não dar dinheiro nenhum. Se você fizer o que gosta, você sempre vai arrumar um jeito de não apenas ser feliz, mas até ganhar dinheiro. E é isso que eu faço. Hoje eu ganho dinheiro do meu trabalho, seja fazendo propagandas, seja trabalhando como assessora, seja trabalhando como radialista, e ainda sou cerimonialista. Agora em novembro eu vou fazer os cerimoniais, né, da escola de Viradouro. Como é que é o nome da escola, gente? Colégio Alfacoque. Eu vou fazer, todo ano eles me chamam e eu vou e faço, né, a apresentação dos formandos, né, a formatura. Então eu faço esses trabalhos também. Então assim, quando você gosta do que você faz e você quer fazer, você faz bem feito. Você ganha dinheiro, você ganha admiradores. Não vou te dizer que é fácil, não é fácil. Você ganha muitos críticos também, você ganha inimigos. Precisa ter uma força espiritual muito grande, que eu não tenho, por isso que eu recorro a médicos e psicólogos, né? Uma religião ajuda bastante, porque a influência negativa sobre você é muito grande. Às vezes eu saio de alguns locais arrastando correntes, sabe? Mas eu tento fazer da melhor forma possível. Mas não desista, vá em frente, não fica pensando em crise, não fica pensando que a profissão já tem muita gente. Tem muita gente, mas não tem você. Tinha muito jornalista, mas não tinha a Ellen. Então hoje a Ellen existe, porque a Ellen acreditou, foi em cima, foi atrás de um ideal, e hoje eu posso dizer que deu certo. Porque hoje eu tenho a minha casa, meu carro, minhas coisas, meu plano de saúde, tudo conquistado por mim. Não foi minha mãe que deu, não foi o marido que deu, não foi ninguém que deu, fui eu que conquistei. Eu lembro que eu olhava no espelho e dizia assim: nossa, um dia eu vou ter aparelho no dente. E pegava aquele papelzinho do cigarro, que era de prata, e parecia e colocava. Eu falava, nossa, eu vou ficar bem de aparelho. E consegui. E quando eu consegui, eu chorava tanto de emoção, porque eu consegui, porque eu acreditei. Então esse é o caminho, acredita em você, não fique esperando que a tua mãe acredita. Eu não tive incentivo da minha mãe, do meu pai. Não precisa de incentivo, o teu incentivo é você, vai atrás. Se você quiser ter algum contato comigo, eu tenho o Face Ellen Barca 1, Ellen Barca 2, tenho também nas redes sociais, eu tenho só o Instagram, também tá como Ellen Barca. Tem os contatos na câmera, na Rádio Nova, fique à vontade, se quiser bater um papo, se quiser alguma informação, estou à disposição. Eu quero muito agradecer a presença dela, ilustre, uma grande amiga, uma grande companheira, uma pessoa super do bem, uma mulher guerreira, batalhadora, independente, uma pessoa que luta pelos seus sonhos, pelos objetivos, que ajuda o próximo da melhor maneira, do impossível ao possível. Com certeza. Né? Que eu acho que é muito interessante essa questão, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, o amor pela profissão. Quando você fala fazer pelo próximo, você desculpa interromper, eu só lembrei que, como sempre foi muito confusa na questão de religião, uma vez eu fui num líder religioso e perguntei para ele: que religião eu vou seguir? Eu não me adapto a nenhuma. E ele disse assim: eu vou te dar um nome para a religião que você vai seguir: caridade. Então hoje, se alguém perguntar qual a minha religião, eu digo: caridade. O que eu posso fazer pelo outro, eu faço. É dessa forma que eu me ligo a Deus. E é isso daí, pessoal. Com essa simples palavra, caridade, é que a gente encerra a nossa entrevista. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado por tudo e até mais. Valeu!
E aí, gostou do vídeo de hoje? Curta, compartilhe, se inscreva, sua opinião é muito importante. Quero fazer agradecimentos especiais ao estúdio RLV Produções e ao novo parceiro do canal, Filhos do Arquiteto, o maior portal de joias medievais, maçônicas e esotéricas. Acesse todas as redes sociais.